E aí, galera, tranquilo? Bacana? É isso aí. Hoje eu tô aqui para poder explicar para vocês como transformar o seu site num multi-site, né? Basicamente, o que é um multi-site? Um multi-site é quando você tem uma instalação única de WordPress que ela serve para poder suportar vários outros pequenos sites da sua empresa. Então, com esse multi-site, você consegue fazer uma cadeia de sites onde elas utilizam um plugin apenas. E se você precisar atualizar, você não precisa atualizar em todos os sites. Você atualiza uma vez só o plugin, que ele vai funcionar em todo mundo. E também você pode atualizar, e também você tem a opção de, por exemplo, se você precisar atualizar um tema do seu site, ele em um lugar só você atualiza esse tema que ele atualiza para toda a rede. E tem como você também liberar alguns plugins para algumas pessoas e liberar alguns plugins para outras pessoas. E você tem o seu login no WordPress, como a gente tem um login de administrador, e no multisite você tem um login de super administrador. E isso funciona muito bem porque você pode administrar as contas e tudo. E, por exemplo, se você for uma pessoa que trabalha com vários sites igual eu, vende um site para uma empresa e vende outro site para a mesma empresa. Você pode simplesmente pegar e cadastrar o administrador daquela conta em outro site que vai funcionar de forma super rápida. E as empresas não vão saber que você é administrador da conta, por causa que eles não vão ver. Aí só que aí que tá. Para poder isso funcionar, você precisa habilitar uma função de multidomínios dentro da sua aplicação. E aí eu vou estar explicando aqui mais ou menos como é que faz e vou estar acompanhando aqui com a gente para a gente poder estar seguindo aí com isso, beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, se você ver, a gente tem o nosso site basicão funcionando certinho, não tem nenhuma diferença, tá vendo a aparência e tudo, plugins. Você vai ver que não tem nada aqui também, ó, tudo certinho, tudo padrão do jeito que tá. E aí agora a gente vai começar as configurações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai lá no seu arquivo, no seu FileZilla, baixa o seu wp-config, abre ele aí na sua máquina e lá embaixo, lá no finalzinho, antes aqui, pode ser aqui do debug e tudo, você vai colocar isso aqui. Basicamente você vai, pode até criar uma notação aqui, né? Habilitando multisite, beleza? Aí você pode habilitar aqui, ó, beleza? Então o que que você vai fazer? Vai digitar um define, certo? Allow multisite, vírgula true, ou seja, para ele poder liberar como true. Na hora que eu salvar aqui, né? Eu salvo, aí eu pego o meu arquivo e subo ele aqui para minha aplicação, certo? Olha só que interessante, vai perguntar se quer fazer override, ok, vamos liberar aí, subiu. Aí agora eu venho aqui no nosso site, aqui. Então aqui agora eu venho aqui e atualizo. Na hora que eu atualizar, ele vai liberar o meu multisite, vai aparecer uma função nova. Aí agora você vem aqui em ferramentas, bem basicão, e vem aqui ó, instalação da rede, certo? Se não atualizar de imediato, atualiza mais umas duas vezes aí que vai dar certo, ok? Clicou aqui em atualização, né, de redes, e aí a gente tem duas opções, subdomínio ou subdiretórios, né? Vou explicar. O subdomínio, você vai ter que criar o seu subdomínio, que ele vai ter que ficar atualizando sempre que você precisa. E nos subdiretórios, você vai pegar a sua rede, né? E aí você vai colocar o barra site. Então ela fica como uma subpasta, né? Então basicamente subpasta assim que fica. Para você poder usar os subdomínios, ele vai funcionar certo, só que não vai funcionar em todos os servidores. Por exemplo, na Amazon, na verdade com o Cloudflare, ele não deixa fazer isso automático, por causa que não tem como você criar um subdomínio automático. Na verdade, sim, você pode colocar o subdomínio dependendo do servidor. Eu estou usando o servidor da Hosttool, tá? Eu vou estar deixando aí embaixo o link do servidor da Hosttool. É um servidor muito massa, muito bacana, que eu tenho usado em algum tempo. E ele está funcionando muito bem para as coisas que eu preciso. Então, às vezes na hora de escolher um servidor, às vezes a gente quer escolher um servidor muito robusto, só que a gente não precisa de um servidor muito robusto, entendeu? Então, vou deixar aqui como subdomínio. Quando eu clico em instalar aqui, ele já vai falar para mim se deu certo ou se não deu. Ó, salvei. Aí, ó. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Primeira coisa, eu já defini lá o multisite como true, né? Allow multisite. E aí eu tenho que pegar isso aqui, ó, novamente. E aí eu preciso colocar isso aqui
lá no meu wp-config, ó. Pronto. Coloquei aqui no wp-config, na verdade, esses restantes. Então eu venho aqui embaixo, ó, só adiciono isso aqui. Alô multisite, mando salvar. Aqui. E isso aqui, ó, agora eu preciso colocar no htaccess. Gente, seguinte, depois que você faz esse movimento aqui, que você faz essa administração e essa mudança no seu WordPress, já era, tá? Você não consegue voltar para o site comum mais, ele não funciona mais. Como é que fala? E mudar o seu servidor de um servidor para outro lugar, a não ser que seja o mesmo domínio, esquece também, não vai funcionar. Ele só funciona uma vez. Já tentei, já fucei, já fiz o que eu cansei de fazer, assim, fiz um monte de coisa, tudo, não consegui fazer a mudança de um domínio para outro domínio. Porém, então por isso que a gente recomenda instalar isso num local único que vai funcionar muito bem. Aí eu preciso agora habilitar o htaccess. Então você vem aqui, ó, na sua instalação e puxa o htaccess para cá. Agora eu vou abrir ele aqui também, aqui, open, aqui, beleza? Aqui está o meu htaccess. Eu venho aqui, prontinho, coloquei aqui, certo? Se você quiser deixar aqueles dizeres lá, ó, você pode colocar só aqui dentro também, tá? Vai funcionar bem também. Posso salvar aqui, esse aqui já está salvo. Agora a gente vem aqui no FileZilla e sobe os dois arquivos, certo? Como eu falei, pensa bem antes de fazer, porque depois que fazer não tem volta, tá bom? Então, vamos aqui salvar e subir. Beleza. Aí agora, se eu vir aqui agora e atualizar, ele automaticamente já tem a rede configurada e pronta. Já está funcionando no nosso multisite, certo? Ele pede para logar novamente, porque muda, né, o acesso. Beleza. Aí ele volta para essa tela aqui, só que se você prestar atenção, mudou. Olha que interessante. Agora você tem aqui os seus sites que você pode estar adicionando, certo? Aí você tem aqui, no caso, as suas configurações de rede. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo que você pode colocar o título, tudo. Muda algumas coisinhas aqui. Aqui são algumas peculiaridades que você pode estar colocando, nomes banidos de usuário, que os usuários não podem se cadastrar com esses nomes, certo? Aqui alguns e-mails que a gente vai estar enviando para os administradores e tal. Já entra aqui com o site, nome do cara e tudo. Olha que da hora. Então ele funcionou muito bem. Depois você dá uma fuçada aí que vai entender melhor. E aí agora a gente tem uns negocinhos aqui, ó. Olha só. Agora a gente tem aqui, ó, ativar na rede. Quando você ativa na rede, significa que todo mundo pode administrar aquele site, certo? Todo mundo pode ver esse plugin, no caso. E, por exemplo, se eu quiser atualizar, eu atualizo aqui. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, painel. Na verdade, deixa eu acessar aqui meus sites. Vou tentar explicar para você que vai ficar mais fácil. Tem que ter um site principal e aqui eu vou no painel dele, olha que da hora. Então aqui, ó, eu vou no painel dele, ou eu vou visitar, ou eu vou editar aquele. Olha só, então a gente tem o painel comum do WordPress aqui funcionando. Se a gente for aqui em plugins, ele não fica aquele item de atualização do plugin para o seu cliente. Então isso é muito bom, porque às vezes você precisa, né, atualizar alguma coisa, então o seu cliente mesmo ele não vê isso aqui. E aqui ele está aqui, ó. Então esse site fica para cá, certo? Aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um subdomínio. Na verdade, a gente precisa criar um domain, certo? Um domain name. Eu vou adicionar um site novo aqui. Ó, adicionar no site novo. A primeira coisa que ele vai querer, ó, ele vai colocar aqui, eu vou colocar site teste, certo? Então botar só site, sei lá, site 2, pode ser assim. Aí o título do site, eu vou colocar site teste, certo? Idiomas, português Brasil, e aqui o e-mail. Se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, contato, ó, ele vai já buscar o único e-mail que está lá, que no caso é o contato aqui. Mas se você tiver outros e-mails que já foram cadastrados, ele já vai buscar na sua rede inteirinha todos os e-mails que precisam. Então eu vou colocar só o contato aqui e aí eu vou salvar. E aí, eu salvando esse domínio, esse site automaticamente já foi cadastrado aqui na minha rede, né? Olha lá. Então ele tem aqui o site cadastrado na minha rede. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, ó, desativar, arquivar, excluir e visitar. Mas o site principal eu não posso fazer nada, porque ele é o site principal. Ele é o domínio da rede, então não dá para fazer muita coisa. Então aqui se eu
quiser, eu posso excluir esse site ou acessar o painel. Na hora que eu acessei aqui os meus sites, eu cliquei em painel, ele veio para essa página aqui que diz que o meu domínio não foi criado. Então o que eu fiz? Eu fui lá na Hostool, né? Adicionei um subdomínio. Então adicionei um subdomínio com esse site 2 aqui. Se você estiver no cPanel, é só adicionar um subdomínio no cPanel. Se você estiver usando o Cloudflare, você vai lá no Cloudflare e adiciona o subdomínio, certo? No Cloudflare, aqui. Se você estiver no Cloudflare, você adiciona o subdomínio aqui, no caso, por exemplo, sei lá, site 2, certo? E aponta para o IP do seu servidor, que ele vai funcionar certinho, beleza? Então são as opções que eu tenho aqui para poder estar explicando para vocês. Eu vou deixar aqui aberto o Cloudflare porque eu vou usar ele daqui a pouco para poder apontar para o nosso servidor. Aí ele demora um pouco a propagar, né? Você vê que ele não está funcionando aqui. Então enquanto ele não propaga, no meu celular aqui ele já está funcionando. Deixa eu mostrar, ver se dá para vocês verem aqui, ó. Mas no meu celular já está certinho funcionando. Ele já cadastrou, já achou, né? Tá bem aqui, tá, o WordPress tá bem ok funcionando. E aí eu já vou passar para a parte de configuração de domínio, porque a configuração de domínio é um pouco mais verbosa aqui, beleza? Então para configurar o domínio é basicamente o seguinte, eu venho aqui nos plugins, eu vou subir com o FileZilla também, porque é meio chato mexer com ele assim. E aí você vai baixar o plugin que eu vou colocar aí embaixo aí. O nome do plugin é WordPress MU Domain Map. Esse plugin ele está um pouco defasado, porém eu acho que ele vai servir para o que a gente precisa, certo? Acesse aqui a pasta de plugins, certo? E aí eu venho aqui no Axmatch, na verdade, e subo para cá. Esse Hello Dolly aqui, você pode deletar ele, que ele não serve para nada. E aqui é o anti-spam, certo? Da Hostool aqui e vou eu vou aqui na Hostool para poder fazer a descompactação desse arquivo, certo? Estou fazendo tudo por aqui para vocês poderem ver o tanto que é simples, tanto que é fácil poder estar usando o servidor da Hostool, certo? Eu venho aqui descompactar, posso vir aqui nesse domínio e deleto ele, nesse plugin na verdade, posso deletar ele e agora ele vai estar aqui funcionando, certo? E aí, olha só que interessante, eu venho aqui no meu site, eu vou aqui em todos os plugins novamente, ele vai aparecer aqui, o Hello Dolly sumiu, eu posso atualizar aqui o plugin, que ele já vai atualizar na rede inteira, e já vai funcionar bonitinho, beleza? E aí eu venho aqui, ó, ativar na rede. Por quê? Quando eu ativo esse plugin aqui na rede, ele não vai aparecer para as outras pessoas, só o administrador que vai ver. Porém, eu venho aqui e ativo ele, certo? Depois que eu ativei ele, eu vou ter que acessar de novo o nosso wp-config, certo? E acessando o nosso wp-config aqui, eu vou adicionar mais um detalhezinho nele aqui. Eu venho aqui no wp-config e aí eu tenho que fazer isso aqui. Adicionar o Sunrise. O que é isso aqui? Agora aqui, ó. Habilitando domains, certo? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou habilitando os múltiplos domínios. Salvei aqui. Novamente a gente vem aqui na nossa... deixa eu voltar aqui para a raiz, né? Venho aqui e subo o nosso wp-config para cá, bonitinho. E aí eu tenho que fazer uma coisa antes. Eu tenho que vir daqui de dentro, eu tenho que acessar a página do plugin, certo? Vou explicar o porquê. A gente tem que pegar um arquivo que vai estar lá dentro, aqui. E aí eu preciso pegar esse arquivo, que é o Sunrise, certo? E preciso mover ele para a pasta do WP Content. Eu subi ele aqui para a pasta WP Content, aí já subiu o nosso WP Config, aí agora a gente vai ter a nossa configuração pronta. Olha só que interessante. Eu venho aqui, em configurações a gente vai aparecer mais um negocinho aqui, olha que legal. Domain Maps, certo? E tem os nossos domain. Então aqui eu preciso configurar a nossa rede. Então o que eu preciso fazer? Colocar os nossos IP, o IP do nosso servidor aqui, certo? Então aqui na Hostool é facinho, é só pegar aqui no resumo e pega aqui, ó, o IP, ó, bonitinho tá aqui, esse IPzinho. No seu caso você coloca o IP aí, né, da sua rede, né?
E aqui no CNAME você não precisa colocar nada, aqui embaixo você pode desmarcar as opções, no caso, ou colocar essa opção aqui do permanente, redirect, né, para ele poder sempre estar redirecionando para a página dele lá, para o administrador dele, no caso, e salvar. Salvei aqui, é só para isso aqui parece que ele não funciona para nada, é só para salvar mesmo documentação. E agora a gente tem alguns domínios. Olha só que interessante. Aí agora a gente vai estar mapeando os domínios. Como é que você faz? Se você for aqui no seu site, né? Você tem aqui o domínio 1, você tem aqui esse site e você tem esse site aqui. O que você faz aqui? Aqui eu coloco aqui o ID 2, tá vendo? Aqui embaixo, bem aqui embaixo tem o ID 2. Então eu vou aqui no domain, certo? E esse ID 2, né, eu posso colocar aqui, ó, site do ID e o domínio para qual ele vai ser responsável. No meu caso, eu vou colocar o domínio, esse meu domínio aqui, do Cristiano Castro, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, olha que da hora. Então eu clico aqui, domain, Cristiano Castro, certo? E aí eu clico em Save. Na hora que eu clicar em Save, o nosso site, agora ele vai ser redirecionado. Agora o nosso site aqui, ó, ele vai aparecer na abinha aqui, ó, Mapping, Cristiano Castro. Então aí agora eu posso clicar aqui, no caso, no meu visitar esse site. E aí ele automaticamente já vai me redirecionar para o Cristiano Castro. Porém, no meu computador aqui, tá dando algum problema que eu não sei o que é. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você aqui agora, né? Vou até aumentar aqui. Vou mostrar para você aqui agora no meu celular, né? Que ele vai estar funcionando. Certo? Então, se eu for acessar aqui agora, no caso, você vê que ali em cima no domínio tá Redbem, certo? Só que no meu celular agora não tem. Então, se eu for aqui em aparência, né, em temas, você vai ver que eu não vou ter o tema, na verdade eu tenho o tema aqui, né? Porque eu tenho um login de super administrador. Mas se eu não tivesse, esse tema não apareceria aqui. Então eu vou ativar esse tema aqui. No caso, o domínio não vai funcionar ainda porque ele não propagou. Por isso que ele não está aparecendo aqui, ó. Ele demora um pouco a propagar, certo? Beleza, aqui ele foi, certo? Acessar o site, ó, posso clicar aqui, certo? E visitar o site. E aqui agora você vai ver lá em cima que ele vai direcionar direto para o meu domínio, certo? Então o que acontece? Ele vai ficar no subdomínio aqui, no administrador, só que na hora que ele acessar, ele vai acessar o site principal, entendeu? Então, basicamente, para configurar a rede com domínio principal, tudo, funciona dessa forma. Aqui você vê que é os mesmos plugins e administração, tudo, funciona tudo da mesma forma, entendeu? Então é só isso para poder estar configurando a rede com o seu site, mapeando os domínios e tudo, entendeu? Que ele já funciona. E de resto, é só isso, galera. Valeu, é isso aí. Massa, se você aprendeu qualquer dúvida, cara, manda uma mensagem aí embaixo. Fico muito feliz quando vocês conversam comigo e fico muito feliz de poder estar ajudando a cada um de vocês aí. Beleza? Valeu, abraço!